Dom Quixote do Flamingo, o demônio celestial, um dos piratas mais aterrorizantes de One Piece. O homem que se tornou o rei do submundo, abastecendo o mundo inteiro com armas e munições. Um dos 7 Chichibukai do mar. E o homem que tomou o controle de um país inteiro manipulando sua própria população. Mas por que Doflamingo se tornou tão cruel? E o que ele realmente queria alcançar? Hoje eu vou contar a história de Dom Quixote do Flamingo desde o começo. Então, se você acabar gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, pega algo pra comer e vamos nessa. Doflamingo nasceu em uma das 20 famílias reais, conhecidas como os Dragões Celestiais. Porém, quando ele tinha apenas 8 anos, seu pai tomou uma decisão impensável. Ele abriu mão do título de Dragão Celestial e levou toda a família para viver em um país desconhecido, tentando levar uma vida comum. Mas Doflamingo ainda estava acostumado com a vida de um nobre mundial. Ele continuava exigindo que as pessoas comuns se curvassem diante dele, mesmo depois de seu pai ter renunciado ao título. O problema é que o pai de Doflamingo havia cometido um erro fatal. Só porque ele abandonou o título de Dragão Celestial, não significava que os civis o perdoariam. Afinal, os Dragões Celestiais haviam cometido atrocidades não apenas contra cidadãos comuns, mas contra toda a humanidade. A população se revoltou. A casa da família Don Quixote foi incendiada. Eles foram capturados, amarrados e presos contra uma parede. O pai de Doflamingo implorava desesperadamente, dizendo que seus filhos eram inocentes, que não tinham nada a ver com os crimes horríveis dos Dragões Celestiais. Mas Doflamingo era diferente. Ele não sentia arrependimento. Ele acreditava, de verdade, que era um deus diante daquelas pessoas. Enquanto gritava, ele prometia caçar e matar cada um deles pelo que haviam feito. A vontade de Doflamingo era tão absurda que, com apenas 8 anos, ele despertou o hack do rei, liberando uma explosão de poder que deixou inconscientes todos que o mantinham preso. Mesmo assim, a família perdeu tudo. Eles foram forçados a viver em um barraco, sobrevivendo de restos de comida no lixo, abandonados pelo mundo. O pai de Doflamingo tentou pedir ajuda aos nobres mundiais, mas foi completamente rejeitado. Ao renunciar seu título de Dragão Celestial, ele havia perdido qualquer direito à proteção. Algum tempo depois, os mesmos cidadãos enfurecidos encontraram a família novamente e os atacaram mais uma vez. Eles foram brutalmente espancados, mas sobreviveram. Pouco tempo depois disso, a mãe de Doflamingo morreu, vítima de uma doença causada pelas condições miseráveis em que viviam. Foi então que Doflamingo conheceu Trebol. Ao ver Doflamingo usando o Haki do Rei, Trebol acreditou que aquela criança havia sido escolhida pelos céus. Ele entregou a Doflamingo uma Akuma no Mi, a Akuma no Mi da linha, junto com uma pistola. Agora, Doflamingo tinha o poder necessário para se vingar de todos que odiava. Com apenas 10 anos, Doflamingo atirou na cabeça do próprio pai, usando a pistola que havia recebido de Trebol. A partir desse momento, Trebol e seus companheiros fizeram de Doflamingo o novo líder do grupo. O objetivo deles era claro: transformar Doflamingo no rei dos piratas, e eles juraram que nada ficaria no caminho desse sonho. Doflamingo havia encontrado uma nova família. Aos 25 anos, Doflamingo conheceu um garoto de apenas 10 anos que havia perdido tudo, assim como ele um dia perdeu. Seu nome era Trafalgar Law. Doflamingo viu em Law um reflexo de seu próprio passado. Porém, o irmão mais novo de Doflamingo, Corazon, não gostava de Law. Ele constantemente jogava o garoto pela janela, o que fez Law desenvolver um ódio profundo por ele. Mesmo assim, Doflamingo deixou claro que ninguém deveria encostar em seu irmão. O que Law não sabia é que Corazon tentava salvá-lo do caminho sombrio que Doflamingo seguia. Law ainda era apenas uma criança sendo puxada para o abismo. Algum tempo depois, a família Don Quixote descobriu que Law sofria da síndrome do chumbo âmbar. Todos entraram em pânico, acreditando que a doença fosse contagiosa. Mas Doflamingo conhecia a tragédia de Flevância, onde a doença havia surgido, e tranquilizou o grupo, afirmando que ela não era contagiosa. Então, ele decidiu tornar Law um membro oficial da família Don Quixote. O problema era que Law tinha apenas 3 anos de vida restantes. Doflamingo disse a Law que eles frequentemente entravam em contato com Akumanos Mi, e que uma delas poderia salvá-lo. Durante os 2 anos seguintes, Doflamingo e sua tripulação navegaram pela Grand Line. Eles saqueavam, faziam negócios ilegais e coletavam recompensas. A família Don Quixote havia se tornado uma força temida. Doflamingo também treinava Law e os outros membros em combate, fortalecendo ainda mais o grupo. Mas quando tudo parecia estar indo conforme o plano, Corazon sequestrou Law. Ele deixou apenas um bilhete dizendo que havia partido em busca de uma cura para a doença do garoto. 6 meses depois, Doflamingo entrou em contato com Law por um Dendemushi, perguntando como estavam e pedindo que retornassem. Ele havia descoberto informações sobre uma Akuma no Mi extremamente poderosa, a Akuma no Mi da operação. Doflamingo queria que Corazon comesse essa fruta para salvar Law. O que ele não sabia é que Corazon já havia comido a Akuma no Mi do silêncio, que permitia tornar tudo ao seu redor completamente silencioso.
Doflamingo explicou seu plano: roubar a Akuma no Mi da operação em uma ilha chamada Minion Island, onde o governo mundial pretendia comprá-la de outro pirata. Mais tarde, porém, Doflamingo se reuniu com sua tripulação, que começou a suspeitar que Corazon pudesse ser um espião da marinha. Afinal, nenhum outro fuzileiro sabia onde ele estava. Mesmo assim, Doflamingo se recusava a acreditar que seu próprio irmão fosse um traidor. Quando chegaram à ilha onde a negociação aconteceria, a Akuma no Mi já havia sido roubada. Foi então que Vergo, o espião de Doflamingo, confirmou a verdade. Corazon era, de fato, um agente da marinha. Tomado pela fúria, Doflamingo criou uma gaiola de pássaros ao redor da ilha usando sua Akuma no Mi da linha, impedindo qualquer fuga. Ele confrontou Corazon, já espancado por seus homens, e exigiu saber onde estava a Akuma no Mi da operação. Corazon revelou a verdade. Law já havia comido a fruta e havia fugido da ilha. Ele também revelou oficialmente sua patente na marinha para Doflamingo. Corazon então disse a Doflamingo que Law declarou que não obedeceria mais a Doflamingo. Ele estava livre da manipulação maligna que o controlava. Sem qualquer hesitação, Doflamingo atirou em seu próprio irmão 5 vezes seguidas. Pela segunda vez, Doflamingo matou alguém de seu próprio sangue. Naquele momento, o demônio celestial havia nascido por completo. Os piratas Don Quixote perseguiram Law, mas nunca conseguiram encontrá-lo. Law havia escapado. E agora, com o poder da Akuma no Mi da operação, ele estava curado de sua doença. Finalmente, ele era livre. Mas Doflamingo não deixaria isso pará-lo. Ele continuou espalhando o caos pelo mundo, chantageando o governo mundial com um segredo que conhecia desde os tempos em que era um dragão celestial. Graças a isso, ele se tornou um dos 7 Shichibukai do mar. Mesmo assim, nem mesmo um título que lhe permitia fazer o que quisesse era suficiente. Doflamingo então seguiu para o reino de Dressrosa. Lá, ele ameaçou o rei. Se não recebesse 10 bilhões de berries, ele iniciaria uma guerra que destruiria todo o país. Sem alternativa, o rei concordou. Mas assim que o dinheiro foi reunido, Doflamingo quebrou sua palavra. Usando a Akuma no Mi da linha, ele manipulou o próprio rei, forçando-o a atacar seu próprio povo. Dressrosa mergulhou em completo caos. Doflamingo passou a controlar também os soldados, fazendo-os atacar os cidadãos. Enquanto tudo isso acontecia, ele observava tudo das sombras, sorrindo, enquanto uma nação inteira era destruída. Mais tarde, ele apareceu diante do povo. Derrotou o rei enlouquecido e seus soldados, os mesmos que ele próprio havia manipulado. Aos olhos do povo, parecia que Doflamingo era o herói que havia salvado Dressrosa. Mas a verdade era muito mais sombria. Usando seu título de Shichibukai, Doflamingo ascendeu ao trono. Agora, ele era o rei de Dressrosa. Ele havia extorquido 10 bilhões de berries para iniciar uma guerra. Ficou com o dinheiro e tomou o país de qualquer forma. Centenas de pessoas foram mortas pelas mãos do antigo rei, manipulado por Doflamingo. E como se não bastasse, ele ainda sequestrou a filha do rei, a princesa Viola. Doflamingo havia se tornado verdadeiramente maligno. Não existia nada que o demônio celestial não fosse capaz de fazer para alcançar seus objetivos. Ele ordenou que seus subordinados caçassem e matassem qualquer pessoa que tivesse ligação com o antigo rei. E então, ele deu início ao verdadeiro pesadelo. Usando a Akuma no Mi de seus subordinados, Doflamingo transformou todos que se opunham a ele em brinquedos. Esses brinquedos eram forçados a trabalhar como escravos sem mente, tendo seus passados apagados, e fazendo com que até mesmo seus familiares esquecessem que eles um dia existiram. Sob o codinome Joker, Doflamingo conquistou uma influência gigantesca no submundo. Ele formou uma aliança tripla com o cientista insano Caesar Clown e com um dos piratas mais poderosos do mundo, Kaido, o Rei das Feras, um dos 4 imperadores do mar. Juntos, eles criaram o Smile, uma Akuma no Mi artificial desenvolvida por Caesar Clown. Essas frutas permitiriam que Kaido criasse um exército inteiro de usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan. Para isso, Caesar precisava de uma substância química chamada SAD, produzida na ilha de Punk Hazard. Doflamingo fornecia proteção total para as pesquisas de Caesar, com a ajuda de Vergo e Monet, agentes infiltrados designados para monitorar tudo de perto. Mas Doflamingo não era o único louco fazendo movimentos no mundo dos piratas. Um dos 7 Shichibukai do mar, Crocodile, havia sido derrotado por um pirata novato chamado Monkey D. Luffy. Doflamingo não ficou chocado pela queda de Crocodile, mas pelo D no nome daquele garoto. Como ex-dragão celestial, Doflamingo sabia muito bem o verdadeiro significado desse nome. Ele então pediu para Trebol reunir mais informações sobre aquele misterioso novato. Algum tempo depois, os 7 Shichibukai foram convocados para participar de uma grande guerra. Um dos comandantes de Barba Branca, Portgas the Ace, havia sido capturado e seria executado publicamente em Marineford. Mas Barba Branca não permitiria que um de seus filhos morresse tão facilmente. Doflamingo atendeu ao chamado. Ele e os outros Shichibukai viajaram até Marineford para enfrentar os piratas do Barba Branca. Diferente da maioria, Doflamingo estava animado. Ele ansiava pelo caos.
a guerra foi um massacre de ambos os lados. Marinha e piratas lutaram até o limite, tentando se matar a qualquer custo. Essa batalha entraria para a história como a Guerra dos Maiores. Doflamingo não perdeu tempo. Ele atacou o maior inimigo que encontrou, enfrentando até mesmo um gigante, chegando a decepar sua perna. E ele não parou por aí. Doflamingo enfrentou vários comandantes de Barba Branca, até que algo aconteceu, algo que chocaria até mesmo alguém como Doflamingo. O mundo inteiro ficou em silêncio quando um navio caiu do céu, e nele estavam nomes que ninguém esperava ver juntos: Buggy, o Palhaço, Crocodile, Empório Ivankov e o principal deles, Monkey D. Luffy. Doflamingo ficou claramente feliz ao ver que Luffy, o famoso pirata novato, havia aparecido. E não apenas isso, ele estava acompanhado justamente de Crocodile, além de dezenas de prisioneiros fugitivos de Impel Down, uma fortaleza que supostamente era impossível de escapar. Pouco depois, Doflamingo ficou cara a cara com Crocodile. Ele perguntou se Crocodile queria formar uma aliança. Crocodile recusou. Doflamingo não gostou nem um pouco disso. Isso levou a um confronto direto entre o Demônio Celestial e o homem conhecido como Crocodile. Mas antes que a luta pudesse continuar, a guerra foi interrompida. Alguém havia chegado, o homem que havia causado toda aquela guerra e alguém que talvez fosse ainda mais sinistro do que o próprio Doflamingo. Barba Negra havia aparecido e ele estava sedento por sangue. Doflamingo riu ao ver sua chegada, dizendo que aquilo era perfeito. Agora sim, tudo estava ficando realmente interessante. Barba Negra foi direto atrás de Barba Branca, resultando em um confronto entre o homem mais forte do mundo e alguém que parecia ter sido escolhido pelo destino. Mas no fim, o homem mais forte do mundo caiu. Barba Branca foi derrotado por Barba Negra e sua tripulação. Mesmo com a guerra chegando ao fim, Doflamingo ainda tinha uma última tarefa a cumprir. Ele havia recebido uma ordem direta do governo mundial: executar Gecko Moria. Doflamingo tentou cumprir a missão com a ajuda de várias unidades de pacifistas, mas graças à estranha Akuma no Mi de Moria, ele conseguiu escapar. Ainda assim, Moria foi deixado gravemente ferido, espancado quase até a morte. Doflamingo informou ao governo mundial que muito provavelmente Moria morreria por causa dos ferimentos. Algum tempo depois, durante o salto temporal de 2 anos, Doflamingo expandiu ainda mais seus negócios no submundo. Ele havia se tornado um verdadeiro rei do submundo, fornecendo Smile para Kaido e abastecendo o mundo inteiro, e seus exércitos com armas. Quase todo homem, mulher e criança utilizava armas vindas de Doflamingo. Mas havia um problema. A ilha de Punk Hazard, onde o Sade era produzido, foi invadida por Trafalgar Law e pelos piratas do Chapéu de Palha. E imediatamente, Doflamingo ordenou que Vergo matasse Law, mas que tivesse cautela com Luffy, já que ele possuía o hack do rei. Mesmo assim, Law conseguiu derrotar Vergo. E então, ele avisou Doflamingo. Ele destruiria toda a produção de Sade, deixando Doflamingo sem nenhuma forma de produzir suas preciosas frutas Smile. Essas palavras enfureceram Doflamingo. Ele enviou Buffalo e Baby 5 para Punk Hazard como reforço, com ordens claras: eliminar qualquer ponta solta e recuperar Caesar Clown. Quando Baby 5 e Buffalo chegaram à ilha, eles ligaram para Doflamingo dizendo que haviam localizado Caesar. Ele estava simplesmente sentado ao lado de um tanque. Isso deixou Doflamingo satisfeito. Com Caesar de volta, ele poderia continuar produzindo Smile. Mas pouco tempo depois, Doflamingo recebeu uma ligação de Monet, que estava supervisionando a produção do Sade. Ela informou que Caesar havia sido derrotado por Luffy. Imediatamente, Doflamingo ordenou que Monet apertasse o botão que faria Punk Hazard explodir sem deixar nenhum sobrevivente. Mas no exato momento em que Monet estava prestes a apertar o botão, Caesar a apunhalou no coração. Ele acreditava que aquele coração pertencia a Trafalgar Law. O que Caesar não sabia é que Law havia trocado os corações usando o poder da Akuma no Mi da operação. Doflamingo ainda estava na linha, confuso, sem entender por que a comunicação não havia sido interrompida. Ele acreditava que Monet já tivesse apertado o botão, completamente inconsciente de que ela havia sido morta por engano. A situação saiu totalmente do controle. Doflamingo decidiu ir pessoalmente até Punk Hazard para garantir que recuperaria Caesar. Sem ele, seria impossível continuar fornecendo Akuma no Mi para Kaido. E sim, até mesmo Doflamingo temia alguém. Kaido, a criatura mais forte do mundo. No caminho, Doflamingo encontrou uma jangada no meio do oceano com as cabeças de Baby 5 e Buffalo presas a ela. Assim que pisou na jangada, um Dendemushi começou a tocar. Do outro lado da linha estava Trafalgar Law. Law começou a falar. Doflamingo riu da confiança dele, avisando para não provocá-lo. Mas Law respondeu calmamente. O único que ficaria enfurecido seria Kaido. Law disse que quando Kaido descobrisse que o Sade não podia mais ser produzido, Doflamingo não teria mais nenhuma moeda de troca. E então, ele seria morto. Doflamingo perguntou o que Law queria em troca de devolver Caesar Clown. A resposta foi direta. Law exigiu que Doflamingo renunciasse ao cargo de Shichibukai, um posto que ele ocupava há mais de uma década. Law deixou claro: se o jornal não anunciasse sua renúncia, as negociações estariam encerradas. Doflamingo ficou consumido pela fúria.
Ele estava furioso por Law ter conseguido superá-lo. Sem pensar duas vezes, ele decidiu ir pessoalmente atrás de Law e Luffy, esperando que ainda estivessem em Punk Hazard. Quando Doflamingo chegou à ilha, encontrou os corpos de Baby 5 e Buffalo e rapidamente recolocou suas cabeças no lugar. Mas os piratas do Chapéu de Palha e Law já haviam partido. Os únicos que restavam eram os fuzileiros da base G5, liderados pelo Capitão Smoker. Doflamingo liberou imediatamente o Haki do Rei, derrubando a maioria dos marinheiros da G5. Furioso, ele exigiu saber para onde Law e os Chapéus de Palha haviam ido. Smoker o confrontou e mentiu, dizendo que não sabia. Ele sabia que Doflamingo tramava algo terrível. Doflamingo percebeu que Smoker sabia demais e decidiu que a única opção era matá-lo. Ele prometeu exterminar todos ali e depois caçar Law e os Chapéus de Palha. Mas antes que pudesse dar o golpe final, alguém apareceu. Alguém que nem mesmo Doflamingo ousava enfrentar. O ex-almirante Kuzan surgiu e ordenou que Doflamingo se afastasse. Doflamingo ignorou o aviso e tentou acabar rapidamente com Smoker, mas ele não conseguiu sequer se mover. Em menos de um segundo, Kuzan o congelou completamente, imobilizando o demônio celestial. Doflamingo conseguiu se libertar do gelo e afirmou que não tinha intenção de lutar contra Kuzan. Em seguida, ele foi embora, levando Baby 5 e Buffalo. Na manhã seguinte, os jornais anunciaram que Doflamingo havia aceitado as exigências de Law. Ele havia renunciado ao posto de Shichibukai e também abdicado do trono de Dressrosa. Doflamingo permaneceu sentado em seu quarto com um disco tocando alto, abafando o som dos cidadãos confusos, sem entender por que seu rei havia desistido do poder. Tudo o que Doflamingo podia fazer agora era esperar pacientemente. Esperar até que Law ligasse novamente. E ele ligou. Doflamingo atendeu ao Dendemushi e disse a Law que havia aceitado suas exigências. Ele havia renunciado ao cargo de Shichibukai. Nesse momento, Luffy interrompeu a ligação e perguntou se Doflamingo era o responsável por Caesar. Doflamingo então perguntou a Luffy onde ele havia estado durante os últimos 2 anos, mas Luffy se recusou a dar qualquer informação. Doflamingo também disse que estava em posse de algo que Luffy certamente iria querer, antes que Law tomasse o Dendemushi de volta. Law informou que devolveria Keza em Green Beach, uma ilha ao norte de Dressrosa. O que Law não sabia é que Doflamingo já tinha um plano. Ele estava em posse da Akuma no Mi do Fogo, a antiga fruta de Portgas de Ace, e pretendia usá-la como isca para atrair Luffy. A fruta seria o prêmio principal de um torneio de luta no Coliseu. Doflamingo seguiu para Green Beach com Law completamente alheio ao que estava por vir. Ao chegar lá, Law se deparou com Doflamingo e com alguém inesperado. Um almirante da marinha, Almirante Fujitora. Law ficou chocado. Isso significava que Doflamingo não havia realmente renunciado ao cargo de Shichibukai, já que ainda mantinha alianças diretas com a marinha. Por causa disso, Law se recusou a devolver Caesar. Sem alternativas, Law foi forçado a enfrentar o demônio celestial. O confronto se tornou um caos absoluto. Era uma batalha de 3 lados, um almirante da marinha, o cirurgião da morte e o demônio celestial. Law então confirmou que estava oficialmente em aliança com Luffy e os piratas do Chapéu de Palha. Ao ouvir isso, Fujitora retirou o título de Shichibukai de Law e invocou um meteoro, fazendo-o despencar do céu. Mas o meteoro foi destruído pela força combinada de Law e Doflamingo. Mesmo assim, Law ainda tinha uma carta na manga. Ele não estava apenas com Caesar, ele também estava com o coração de Caesar. Doflamingo exigiu que Law devolvesse o coração imediatamente. Law recusou. A luta continuou. Doflamingo disse a Law que sua aliança com Luffy não significava nada. Segundo ele, Luffy já havia caído na armadilha do Coliseu. Eles não tinham mais chances. A aliança estava acabada. O cirurgião da morte foi derrotado novamente pelas mãos do demônio celestial. Doflamingo recuperou aquilo que parecia ser o coração de Caesar. Então, ele revelou algo chocante a Law. Ele fazia parte de uma das 20 famílias reais. Ele era um dragão celestial. Essa revelação pegou Law de surpresa, mas também explicou como Doflamingo conseguiu fingir sua renúncia ao cargo de Shichibukai. Caesar correu até Doflamingo implorando para que seu coração fosse devolvido, mas Law revelou a verdade. Aquele não era o coração de Caesar, era o coração de um fuzileiro aleatório. Imediatamente, Law ativou uma run, pegou Caesar e fugiu do local. Doflamingo e Fujitora partiram em perseguição. Law correu em direção à ponte. Isso confundiu Doflamingo, pois aquela ponte levava diretamente a Dressrosa, seu próprio território. Mas então, pelo canto do olho, ele avistou o Thousand Sunny. Doflamingo foi direto em direção ao navio, mas foi interceptado por Sanji e logo depois por Law. Law entregou Caesar aos Chapéus de Palha que estavam a bordo do Sunny e ordenou que partissem imediatamente para a ilha de Zou.
O navio escapou usando um coup de burst, deixando Law para trás. Law e Doflamingo se enfrentaram novamente, agora na ponte de ferro que levava até Dressrosa. A batalha foi brutal, destruindo tudo ao redor, mas mais uma vez, o cirurgião da morte caiu diante do demônio celestial. Tomado pela fúria, Doflamingo atirou em Law 3 vezes, do lado de fora do Coliseu. Presenciando a cena estavam Zoro e Kinemon, que tentaram intervir. Zoro foi impedido imediatamente por Fujitora, enquanto Doflamingo chutou Kinemon para longe quando ele tentou alcançar Law. Doflamingo levou Law de volta ao seu palácio e deixou os chapéus de palha sob responsabilidade de Fujitora. Afinal, eles ainda eram piratas. No castelo, Fujitora deixou algo muito claro. Doflamingo não deveria vê-lo como um aliado. Mesmo sendo um Shichibukai, Doflamingo continuava sendo um pirata. Fujitora afirmou que seu objetivo em Dressrosa era minimizar o máximo possível o número de vítimas. E mais do que isso, seu verdadeiro objetivo era abolir o sistema do Shichibukai. Ao ouvir isso, Doflamingo tentou chutar Fujitora, mas o ataque foi bloqueado com extrema facilidade. Doflamingo esperava um contra-ataque, mas Fujitora apenas disse que, por enquanto, manteriam uma relação neutra. Doflamingo finalmente teve um momento para descansar. Ele acreditava que tudo estava indo exatamente conforme o planejado em Dressrosa, mas ele estava completamente alheio ao que acontecia nos bastidores. Pouco depois, ele recebeu uma notícia chocante. Luffy havia invadido o palácio. Doflamingo ficou atônito. Ele acreditava que Luffy ainda estivesse lutando no Coliseu. E para piorar, havia alguém lutando lá, vestido exatamente como Luffy, usando até mesmo um codinome semelhante. Lucy. A fúria de Doflamingo explodiu. Quem diabos estava lutando vestido como Luffy? A resposta era ainda mais chocante. Era Sabo, o segundo em comando do exército revolucionário. Doflamingo então descobriu que os Chapéus de Palha haviam formado uma aliança com a tribulação Tontata. Eles estavam indo atrás de Sugar, uma de suas subordinadas e a responsável por transformar humanos em brinquedos em Dressrosa. Os Tontata eram anões nativos de Dressrosa que também queriam derrubar Doflamingo, já que eram usados como escravos em uma fábrica de Smile. Doflamingo entrou em alerta máximo. Ele ordenou que Trebol levasse Sugar imediatamente ao palácio para garantir sua segurança. Se Sugar fosse derrotada, todos os brinquedos voltariam à forma humana. E toda a história sombria de Dressrosa viria à tona diante do mundo inteiro. Trebol tranquilizou Doflamingo, dizendo que todos os invasores haviam sido neutralizados e que Sugar estava completamente segura. Mas então, em um ato de pura coragem e completo acaso, Usopp conseguiu derrubar Sugar. Apenas com a reação dela a uma bala explosiva de uva apimentada, Sugar perdeu a consciência. E no mesmo instante, todos os brinquedos voltaram a ser humanos. O caos se espalhou pelas ruas de Dressrosa. Pânico absoluto. Doflamingo observava sua nação começar a ruir diante de seus olhos. Ele estava completamente fora de si. E antes mesmo que pudesse processar o que estava acontecendo, um gladiador de uma perna só surgiu do nada, tentando arrancar sua cabeça. Em menos de 5 minutos, Doflamingo passou de absoluto controle para ver todos os segredos sombrios de Dressrosa virem à tona. Seu país estava desmoronando, mas Doflamingo ainda estava vivo. Ele havia usado um clone de linhas. A cabeça que foi cortada não era a dele. Doflamingo tentou atacar o gladiador, mas foi interrompido por Luffy. Era o primeiro confronto direto entre Doflamingo e Luffy. Mesmo assim, Doflamingo conseguiu lidar com Luffy e o gladiador ao mesmo tempo. Mas não antes de Luffy conseguir libertar Law. Agora Doflamingo havia perdido tudo. Os segredos de Dressrosa haviam sido revelados. Caesar havia desaparecido. A produção de Smile havia sido interrompida. E ele já não podia mais fornecer Akuma no Mi para Kaido. Sem mais opções, Doflamingo usou sua última cartada. Ele ativou sua Akuma no Mi e criou uma gaiola de pássaros ao redor de Dressrosa. A ilha inteira foi envolvida pela gaiola de pássaros, uma prisão tão poderosa que nem mesmo o Haki era capaz de atravessá-la. Ao mesmo tempo, Doflamingo elevou seu palácio para o alto das mansões de Dressrosa, usando o poder da Akuma no Mi de seu subordinado Pika, a Akuma no Mi da Pedra. Ninguém estava a salvo, nem os piratas do Chapéu de Palha, nem a marinha. O plano de Doflamingo era simples: exterminar todos em Dressrosa. Ele usou sua Akuma no Mi para controlar qualquer pessoa que pudesse, forçando-as a atacar e matar qualquer um que encontrassem dentro da gaiola de pássaros. O pânico se espalhou, o caos tomou conta da ilha. Então, Doflamingo fez um anúncio público. Ele declarou que apenas 2 coisas poderiam acontecer: ou alguém conseguiria chegar até ele e matá-lo, ou então as pessoas deveriam matar aqueles que ele havia colocado em sua lista de alvos. Doflamingo explicou seu sistema de recompensas. Cada cabeça valia um certo número de estrelas, e cada estrela equivalia a 100 milhões de berries. Mas foi aí que Doflamingo cometeu seu maior erro. Em vez de se matarem, as pessoas começaram a se unir. Todos se juntaram para derrubar o demônio celestial, Luffy e os chapéus de palha restantes. Trafalgar Law,
todos os gladiadores do Coliseu, os Tontata, e até membros do exército revolucionário. Um exército inteiro havia se formado. Era todos contra Doflamingo e a família Don Quixote. Piratas aliados, gladiadores, Tontata e revolucionários avançaram em direção ao palácio, enfrentando os piratas Don Quixote pelo caminho. Após batalhas intensas, Law e Luffy conseguiram chegar até o topo do palácio. Mas Doflamingo tinha mais uma carta suja para jogar. Ele assumiu o controle do corpo de Bellamy, um pirata que havia se tornado amigo de Luffy no Coliseu. Doflamingo o enviou diretamente para lutar contra Luffy. Enquanto isso, Law enfrentava Doflamingo e Trebol no topo do palácio. Luffy tentou desesperadamente libertar Bellamy do controle das linhas, mas não conseguiu. Sem tempo para hesitar, Luffy foi forçado a derrotar Bellamy, e então correu para se juntar à batalha. A luta entre Law e Luffy contra Doflamingo e Trebol foi brutal. Golpes fatais eram trocados sem parar, até que Doflamingo conseguiu derrotar Law. Ele estava prestes a matá-lo, quando Luffy interveio no último instante, salvando Law do golpe final. Luffy e Doflamingo então se enfrentaram de frente. Mas isso não foi apenas um confronto comum, foi um choque de hack do rei. Ambos liberaram seu hack do Conquistador, destruindo tudo ao redor e chocando todos que assistiam lá embaixo. Enquanto Luffy e Doflamingo continuavam trocando ataques devastadores, Law partiu para enfrentar Trebol, mas Trebol não era páreo para aquele conhecido como o Cirurgião da Morte. Law derrotou Trebol, agora só restava Doflamingo, mas Law havia chegado ao seu limite. Ele não conseguia mais lutar. Tudo agora dependia de Luffy. O destino de Dressrosa estava nas mãos deles. Luffy e Doflamingo continuaram a lutar com tudo o que tinham. Doflamingo conseguia prever os movimentos de Luffy e acertava golpes brutais no corpo de borracha. Então chegou o momento. Luffy usaria sua cartada final, algo que ele vinha guardando, algo que nem mesmo o demônio celestial conseguiria enfrentar. Combinava o poder absoluto do hack com a elasticidade natural da borracha. Doflamingo riu daquela nova forma, dizendo que Luffy não passava de um simples balão, mas Luffy não perdeu tempo com palavras. Em um instante, ele lançou o Doflamingo contra o chão a uma velocidade absurda. Doflamingo ficou chocado. Ele mal conseguia acreditar no poder daquela nova forma, enquanto via Luffy disparar do céu em sua direção. E foi ali que começou a luta que decidiria o destino de Dressrosa, o destino de um dragão celestial e de um homem marcado pela letra D. Luffy e Doflamingo lutavam como nunca antes. A batalha foi tão intensa que Doflamingo despertou sua Akuma no Mi. Ele passou a transformar todo o ambiente ao redor em linhas. Mas isso não foi o suficiente. Luffy acertou Doflamingo com tanta força que o lançou para o outro lado da cidade. Doflamingo estava à beira da derrota. Seu corpo mal conseguia se mover. Mas no momento em que Luffy estava prestes a finalizar tudo, seu hack se esgotou. Luffy ficou completamente incapaz de lutar. Aproveitando a chance, Doflamingo usou suas linhas para remendar temporariamente seus ossos quebrados e órgãos danificados. Ele voltou para o combate, mas Luffy precisava de 10 minutos para que seu hack se recuperasse. E então, algo inacreditável aconteceu. Civis e piratas, lado a lado, se uniram para proteger Luffy. Por 10 minutos eles impediram que Doflamingo se aproximasse, todos lutando juntos contra o mal absoluto. Quando o tempo se esgotou, Doflamingo finalmente encontrou Luffy e usou sua Akuma no Mi da linha para tentar controlar seu corpo. Ele estava prestes a acabar com Luffy de vez. Mas naquele exato instante, Luffy despertou novamente. A luta continuou. Os dois lutaram com tudo o que tinham, golpe após golpe, sem recuar um único segundo. Mesmo assim, Luffy sabia que não poderia prolongar a batalha. Ele precisava encerrar aquilo agora. Então, Luffy usou seu golpe final, King Kong Gun. Doflamingo respondeu com tudo o que tinha, uma teia gigantesca de linhas e os 16 balas sagradas. O choque entre os ataques foi tão violento que uma onda de impacto colossal arremessou todos para longe. Mas no fim, Luffy rompeu todas as defesas. Doflamingo foi lançado contra o chão com tanta força que o impacto devastou a área e quase destruiu toda a cidade. O demônio celestial havia sido derrotado. Don Quixote Doflamingo caiu diante de seu inimigo jurado, Monkey D. Luffy. O reino de Dressrosa estava finalmente livre. Após sua derrota, a prisão de Doflamingo foi ordenada pelos crimes horríveis que cometeu. Ele foi enviado para Impel Down, a maior prisão do mundo. E lá, Doflamingo passaria o resto de seus dias. E é isso. Esse foi o vídeo sobre Don Quixote Doflamingo. Esse foi, sem dúvida, o maior projeto que eu já fiz até agora. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Comenta aí embaixo se eu deixei passar algum detalhe importante. E eu te vejo no próximo vídeo.